Fala galera, professor Wagner Lobo, mais um bloco, agora o nosso quarto bloco de aula, tá? No total são 50 questões resolvidas, todas as questões já de 2022, 4 ou 5 questões de 2021, todas com foco na banca e Decam, todas com foco na banca e Decam, provavelmente não, né? A gente já tem, claro, definido. Provavelmente era outra coisa que eu ia falar e terminou fugindo. Banca do concurso da PM Ceará para soldado e para oficial. Então, tomara que a gente consiga tirar o máximo de informação possível dessas próximas 10 questões também, tá bom? Então vamos lá, vamos direto para o nosso material. Agora fazendo a questão de número 31. Deixa eu botar aqui na 31, tá, galera? Acerca do concurso de agentes no CPM, assinale a alternativa correta. Tópico 4 ou foi o 5 do último concurso, tá? A cooperação dolosamente distinta não tem previsão no Código Penal Militar. A cooperação dolosa, diferente, distinta, não tem previsão no Código Penal Militar. Show. Eu vou ficar com essa aqui como gabarito, tá? Até porque é o gabarito da própria questão, mas vamos ver o erro das outras. A pena é diminuída de 1/6 a 1/3 com relação ao agente cuja participação no crime é de só menos importância. Eu tenho realmente uma atenuante aqui, uma atenuante. Mas o artigo, parágrafo terceiro do 53, ele não cita qual é o tempo, tá? Ele não vai citar. Então, para mim, esse tópico aqui está errado. C. Na prática de crime de autoria coletiva necessária, reputam-se cabeça todos os que participam da ação? Todos não, tá? São só aqueles que têm a prática de direção, dirigem, provocam, instigam e citam a ação. Então vamos lá. Dirigem os que provocam, aqueles que instigam, aqueles que excitam a prática, excitam a ação. Não são todos, tá? Todos torna o item errado. Artigo também 53, tá? Parágrafo 4 do 53, parágrafo 4. D. A pena é aumentada pela metade em relação ao agente que coage outrem à execução material do crime. A pena é agravada, tá? Agravada. 53, parágrafo 2. Questão difícil, viu? Questão difícil. A pena é agravada. Não está dizendo que vai ser metade, tá? Errada. Letra E. O CPM adotou a teoria pluralista como, como regra. Não, é a monista, tá? Por isso que você individualiza a participação. Monista e não a pluralista. Por isso que eu tenho a figura da individualização da participação. Da participação. Beleza? Foi por uma questão de você ir tirando uma a uma, só sobrou realmente a letra A. Questão difícil, viu? 3-3. Aliás, 3-2. Em relação às causas de extinção da punibilidade, segundo o CPM, é correto afirmar que, professor, eu tenho que saber quais são todas as formas que geram extinção de punibilidade? Tem, meu irmão, tem que saber. Vamos lá, vamos para todas elas. Prescrição, reabilitação, indulto e anistia. Que mais? Eu tenho ainda morte do agente. Eu também tenho abolitio crimes, e eu ainda tenho ressarcimento do dano,
Ressarcimento do dano em caso de peculato culposo. Peculato culposo. Show de bola? Lembrando que não tem graça. A graça não está aqui definida, tá? O perdão do ofendido e a decadência são previstos para os crimes menos graves. Bora de novo, né? O perdão do ofendido e a decadência são previstos? Não, gente, pelo amor de Deus. A previsão são esses aqui, ó, da prescrição, do que eu escrevi aqui, da prescrição até o ressarcimento do dano em caso de peculato culposo, tá? B, nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Show de bola. Pouco mais avançado aqui, tá? Como é uma questão do CFO, o nível um pouco mais alto. A reabilitação não está no rol? Reabilitação está no rol, sim. Coloquei logo aqui, ó. Tá errada. A graça está prevista? A graça não está prevista. Em caso de pena de morte, o crime é imprescritível? Não faz nem sentido. Claro que prescreve dependendo do tempo, do prazo, enfim. Também errado. Ou seja, questão razoável, mas num nível um pouco mais acima, tá, galera? 3.3. Quanto ao crime, no CPM assinale a alternativa correta. Quanto ao crime, assinale a alternativa correta. Bora lá. O agente que involuntariamente desiste de prosseguir na execução e impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Cuidado, eu quero a correta, tá bom? Ele está dizendo involuntariamente. Não, né? É voluntariamente, tá? Professor, não acredito que o erro tá aí, não. Tá, meu irmão. É o artigo 31, tá? É isso aqui. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir. Não involuntariamente, é voluntariamente, tá certo? B. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3, devendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Vamos de novo. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, Nossa, mãe, o erro tá aqui, ó. Devendo, caramba, é podendo. Meu irmão, a galera gosta de fuder a vida dos outros por conta de uma palavra, cara. E eu buscando o erro aqui, viu? Ó, isso aqui é o parágrafo único do artigo 30. Eu digo isso toda aula, galera. Toda aula eu aponto que esse artigo cai. Que se você memorizar a tentativa, você acerta a questão. Artigo 30, parágrafo único. Parágrafo único. Ou seja, não é devendo, é podendo. É podendo, tá bom? O erro dos elementos constitutivos do tipo exclui o dolo, ao passo que o erro sobre uma causa de justificação exclui a culpabilidade. Se é causa de justificação, não vai excluir culpabilidade, exclui a própria figura do crime, né? Até porque isso aqui é a questão do artigo 35, tá bom? Ó, artigo 35, galera. Errada também. Professor, me diz aí uma causa de justificação. Oh, é fácil, mestre. Um excludente de ilicitude, como, por exemplo, a legítima defesa. Tá? Legítima defesa. Legítima defesa não exclui culpabilidade, exclui ilicitude, tá? Código castrense não prevê a figura do arrependimento posterior. Pronto, tá aqui ela, viu? Não prevê arrependimento posterior. Show de bola.
O crime é tentado quando iniciada a execução não se consuma em razão da vontade do agente, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Circunstâncias alheias à vontade do agente. Show? Então também está errada a letra E. 3-3, tranquila. Vamos para a questão de número 34. Questão de número 34. 34 ou 35? Agora eu me confundi aqui. Quanto ao crime no CPM. Quanto ao crime no CPM. Ah, eu acho que está errado aqui. Deixa eu ver. Isso é 33, 34, pronto. O Código Penal Militar prevê no artigo 89 a possibilidade de concessão do livramento condicional para o condenado à pena de reclusão ou de detenção por tempo. Aqui, galera, é só lembrar que o tempo ele tem que ser, se é livramento condicional, a gente está falando de pena que é igual ou superior a 2 anos, desde que tenha cumprido mais de 1/3 da pena, se não for reincidente em crime doloso, desde que tenha bons antecedentes. Não, a gente está falando de metade da pena ou 2/3 em caso de reincidência, tá bom? Inferior a 2 anos, não. Inferior a 2 anos é sursi, ou seja, é suspensão condicional. Igual ou superior a 2, desde que tenha cumprido mais da metade se reincidente em crime doloso. Letra D, igual ou superior a 2, desde que tenha cumprido metade da pena se primário. Opa, posso marcar a letra D, viu? Inferior a 2, não, tá bom? Então aqui, se ele é primário, metade da pena. Se ele é reincidente, 2/3 da pena, tá bom? Questão fácil, professor? Não, questão até tranquila. Aliás, questão tranquila, perdão. Questão de número 35. Quanto ao título 5 das penas, assinale a alternativa correta. Exclusão das Forças Armadas e a multa, não existe multa, tá? Não existe. A pena de multa, nossa, de novo. Duas erradas bem facinho. Suspensão dos direitos políticos é um efeito da condenação. Opa, tem tudo para estar certo esse aqui, viu? Já vou deixar aqui a letra C em stand-by. A suspensão condicional da pena se aplica ao condenado por crime cometido em tempo de guerra? Não se aplica, viu? Cometido em tempo de guerra, não. Livramento condicional tem natureza de incidente de execução. Professor, e aí? Cara, agora eu estou na dúvida entre C e E, mas eu vou ficar com a letra E, tá? Porque eu tenho outros efeitos além da pena principal. Suspensão dos direitos políticos é um efeito da condenação? Não, ele não é um efeito, ele é uma pena acessória, tá? Ela é uma pena acessória. Se não tivesse a letra E, dava para forçar a barra com a C. Mas aí, galera, a gente teria que entender o seguinte, ó. No caso da letra C, é pena acessória, ela é automática, tá? É automática, então não tem como você forçar, não. É letra E mesmo. Professor, o problema é porque eu não sei o que quer dizer isso aí, tá? Esse negócio da pena incidente, natureza incidente de execução, o que isso quer dizer ao pé da letra? Quer dizer o seguinte, que são questões de procedimentos secundários. Procedimentos secundários, tá? Você, quando vai aplicar a pena principal, você também vai ter uma outra a ser aplicada, que é a acessória. Por isso que daria certo com relação a isso, ó. Livramento condicional tem natureza de incidente de execução. Incidente de execução, que também quer dizer que você pode cumprir a pena em liberdade. Poderá cumprir a pena em liberdade.
Show? Beleza. Essa é difícil, viu? Essa é difícil. 36. Reunirem-se dois ou mais militares ou assemelhados, com armamento ou material bélico, nem precisava ir atrás do resto, de propriedade militar, praticando violência a pessoa ou coisa pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração, configura crime de organização de grupo para a prática de violência. Falou material bélico, associa automaticamente. Não citou material bélico, mas está dizendo que eles estão reunidos e estão armados, aí poderia ser revolta, tá bom? Questão de número 37. Questão de número 37. Julgue o item correto, né? Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Verifica-se reincidência quando o agente comete novo crime depois do julgamento em segunda instância. Não, só após o trânsito em julgado, tá, galera? Após o trânsito em julgado. B. Para efeito de reincidência, não se considera crimes militares próprios e políticos. Nossa, nada a ver. C. Não se toma em conta para efeito da reincidência a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o crime posterior decorreu o período de tempo superior. Nada a ver também. D. Código Penal Militar também tem prazo depurador, sistema da temporalidade, de 5 anos para reincidência, assim como o Código Penal. Correto, viu? Agora só que aqui você tinha que saber, né? A respeito do Código Penal. Ela foge um pouco. A reincidência agrava a pena, ainda que integre ou qualifique o crime. A reincidência agrava a pena, ainda que integre ou qualifique o crime? Não, né? Não. Pulei demais aqui. 38, é isso? 38. Questões mais difíceis até agora, hein? Em relação aos crimes impropriamente militares, marque a alternativa correta. Com relação aos crimes impropriamente militares. O bem jurídico afetado é exclusivo do meio militar? Não, né? Óbvio que não. B. Estão previstos somente no CPM, segundo a teoria topográfica? Não, nada a ver. C. Podem ser praticados por civil. Eita, porra, o crime propriamente militar? Claro, porra, claro. Imagine que um civil entra num quartel da Marinha, da Aeronáutica e mata um militar de serviço lá dentro. Cometeu um crime impropriamente militar, que é o homicídio. E pode ser julgado pela justiça militar. Pode ser praticado por civil. Show de bola a questão. Deserção e lesão corporal são exemplos dos referidos crimes? Deserção não, lesão corporal sim. Deserção é propriamente militar. São imprescritíveis? Não, não é nada a ver. Eles prescrevem com o tempo. 39. Considerando o estabelecido no decreto 1001 de 69, alguns crimes militares podem ser considerados pelo juiz como infração disciplinar, observados os requisitos impostos pelo referido código. Assinale abaixo qual crime pode ser considerado como infração disciplinar. Professor, qual desses? Receptação pode? Não. Difamação? Não. Lesão leve pode. Lesão leve pode. Desrespeito a símbolo nacional? Também não, tá bom? Professor, me dá aí uma ideia de alguns que podem ser considerados como infração disciplinar, tá? Eu poderia colocar aqui também, deixa eu ver aqui o que mais. Desobediência poderia, tá? Desobediência, o que mais? Deixa eu ver aqui. Considerando estabelecido, alguns crimes podem ser considerados pelo juiz como infração, observados os requisitos impostos pelo Código. Está abaixo o crime. Qual crime pode ser considerado? Ah, beleza, está certo. Elas são leve mesmo. Eu pensei que eu tinha errado aqui, mas não, galera. Tá certo, tá? 40 imensa, né? Vamos lá.
Questão de número 40. A parte geral do Código Penal Militar contém previsão do arrependimento posterior. Opa, eu já vi que ele está errado. Não tem arrependimento posterior. 2. A sentinela que tem contra seu filho uma arma de fogo apontada por um agente, razão pela qual abandona seu posto para atender a recomendação do autor e ver seu filho a salvo, não poderá invocar coação moral irresistível. Não pode, tá? Ele vai invocar outro tipo de coação, tá bom? Então, ok, show de bola. 3. Em relação às circunstâncias agravantes, a embriaguez do militar, ainda que não pré-ordenada, salvo se decorrer de caso fortuito, engano ou força maior, sempre agrava a pena, quando não for integrante ou qualificativa do crime. Show, galera. Show. 4. Tenente, comandante de pilotão. Então, deixa eu só colocar aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, vamos lá. O 1, correto. Aliás, o 1 é errado, né? Ele fala do arrependimento posterior. O 2 correto e o 3 também, só para eu ir lembrando aqui, tá? Tem duas certas. O tenente comandante do pilotão, durante expediente administrativo, praticou ofensa verbal contra um militar, que lhe é subordinado e foi imediatamente agredido fisicamente por este militar, em repulsa à ofensa verbal. Neste contexto, o militar que praticou a agressão física incidiu no crime militar de violência contra superior, previsto. Galera, o tenente, para que isso aqui realmente fosse verdadeiro, ele teria que ter cometido a agressão física contra ele também, tá? A agressão teria que ser física e não uma agressão. Como é que eu posso colocar aqui? Uma agressão é como se isso aqui fosse uma coação moral, tá? É muito parecido com coação moral, então não faz sentido não. A repulsa, né, ó, deixa de ser elemento constitutivo do crime quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Aqui está falando de ofensa verbal. Ó, aqui teria que ser agressão para não configurar crime, tá? Nesse caso, então, eu teria o artigo 47, inciso 1. Aliás, inciso 2, né? Dê uma olhada nos dois incisos, vai, porque esse artigo é importantíssimo, tá bom? O 4 também tá errado. O 4 é difícil, viu? Difícil. Todas as questões são de 2022 já, tá bom? Existem duas assertivas que estão corretas, ou seja, o gabarito vai ser letra D de delta. D de delta. Gabarito D. Show de bola? Próxima questão é a 41. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Pronto, 41. E aí eu volto daqui a pouco, depois de mais um intervalo. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Vamos lá, professor Wagner Lobo aparecendo na tela. Galera, esse bloco de questões foi difícil, viu? Esse bloco de questões foi difícil. Mas o que eu priorizei aqui? Eu peguei questões que também tem alguma coisa de processo penal militar. Peguei questões, são questões de nível superior, tá? E são questões que foram elaboradas em concursos de 2022 para os cargos de aspirante. Então, se é cargo de aspirante, o nível é um pouco mais alto. Claro que tem questões que têm um nível mais baixo, tá certo? Volto daqui a pouco. Valeu!